Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, menos alguns específicos. Hoje iremos comentar sobre o Botafogo e Bragantino, São Bernardo e Corinthians, mais o resumo da rodada da Libertadores, que vão classificar para a Libertadores da fase de grupos, e da Copa do Brasil e que passaram para a próxima fase. E também, né, só um comentário agora rapidão, minha Roma venceu, felizaço, passou do Brighton, vai para as quartas de final da Europa League. Só comentar um pouco disso. Mas no final a gente vai analisar tudo que ocorreu mais ou menos, quem passou, tudo detalhadinho sobre os jogos que aconteceram entre hoje, terça-feira e quarta-feira. É isso? Vamos começar? Começamos com Botafogo e Bragantino, que aconteceu o jogo de volta ontem, onde o Botafogo se classificou, mas vamos voltar uma semana antes, que tivemos o primeiro jogo no Rio de Janeiro. A gente viu que o primeiro tempo foi meio xoxo, assim como o resto de todas as duas partidas foi meio. É, é isso. Mas o Júnior Santos fez uma jogada fantástica dentro da área do Bragantino e abriu o placar. E quando a gente estava caminhando para o intervalo, o Bragantino acha o gol e já todo mundo começou a pensar de novo. O Botafogo sofreu um empate de novo nos últimos minutos, mas agora no primeiro tempo. Será que isso vai acontecer no jogo de volta? Será que o Botafogo vai ser eliminado? Nada disso. O Júnior Santos faz uma tabelinha perto da área, recebe a bola, vira um voleio na área do Bragantino e faz um golaço, levando assim o resultado 2-1 para o jogo de volta em Bragança. E mais uma vez, no jogo de volta, um jogo xoxo. O Bragantino tentava atacar, não conseguia. O Botafogo ia recuando para dar espaço para o Bragantino não conseguia criar. O Bragantino não consegue jogar bem dentro de casa. Eu me arrisco a dizer que o lance mais especial assim foi no final da partida, que o Bragantino faz uma linda defesa. Linda defesa. Mas o Botafogo abre o placar de novo com o Júnior Santos, uma roubada de bola que muitas pessoas interpretaram como falta, mas como vim planos esportivos, na Europa, muitas vezes essa falta na perto da área que o zagueiro tenta simular principalmente, não é marcada, né? E roubaram a bola, rolaram para o Júnior Santos sozinho na grande área, ele só finalizou pro gol, marcando 1-0. Depois, uma jogada pela esquerda do ataque do Bragantino, o Thailson recebeu, chutou um belo gol no canto superior do Gatito, que não conseguiu fazer nada, a bola ainda tocou no travessão e entrou. Mas além disso, só teve mais uma chance de perigo do Bragantino para cima do Botafogo. E foi isso mesmo o jogo. O Bragantino não consegue criar um dos piores inícios de trabalho. Piores inícios não, porque o Pedro Caixinha é um bom treinador, pelo que vimos até agora no ano passado, mas no começo foi bem conturbado até agora do Bragantino, que não consegue desempenhar bem um futebol bem apresentado. Já o Botafogo está em busca do bi da Taça Rio, isso é vergonhoso, na minha opinião. Um time desse tamanho, até que é considerado grande, vai tentar disputar o bi da Taça Rio, não conseguiu 2 anos seguidos classificar para fases finais do Carioca, disputar as semifinais do Carioca, mas conseguiu entrar na fase de grupos da Libertadores. E agora rodando pelo que aconteceu na Libertadores, quem vai para a fase de grupos junto com o Botafogo são eles. O Palestino ganhou do Nacional de Assunção nos pênaltis, onde o placar agregado foi 3-3. O Colo-Colo do Esportivo Trindense com um agregado de 3-2, sendo que o jogo da volta foi 2-1. O Nacional superou o Always Ready. Pensei que ia ser eliminado perdendo na altitude de 1-0, mas conseguiu reverter esse placar marcando 2-1, levando os pênaltis e fazendo um 5-4 nos pênaltis. E com isso, a gente vai agora começar sobre São Bernardo e Corinthians, que
Meus amigos, que arbitragem horrorosa. Para variar, né? Futebol brasileiro é assim, arbitragem horrorosa, ridícula. Para ambos os lados, tá? Eu achei para os ambos os lados para mostrar que a nossa arbitragem não é comprada. É ruim mesmo. Ruim de verdade, não dá. Para mim, na minha opinião, o primeiro gol do Corinthians, o pênalti, eu não marcaria o pênalti no Yuri Alberto. Não marcaria. Depois, na expulsão do Garro, ridícula a expulsão do Garro, né? Ele dá cartão, o segundo cartão amarelo pro Galo na empurrão e ainda dá o cartão pro Helder, que vai prejudicá-lo no segundo tempo. Na expulsão do Helder, do zagueiro, onde ele, aonde ele tentou colocar a mão na bola, aonde isso girou o segundo cartão dele. Tipo, os dois cartões dele são ridículo de ser mostrados, na minha opinião. E em seguida o Fagner dá uma cotovelada no atacante do São Bernardo, que se aquilo não é para expulsão, eu não sei o que é para expulsão. Ele acerta o queixo, acerta o gogó do atacante do São Bernardo. E o juiz, olhando de frente pro lance, fala assim: o Brown falou assim: ah, não, amarelo aqui para você. Eu acho o Fagner um jogador muito maldoso, tá? Acabou com a carreira de um jovem jogador do Flamengo que nunca conseguiu desempenhar o papel. Eu acho ele tão quanto agressivo, igual o Sérgio Ramos é, Pepe. Não justifica nada ele ser agressivo dessa forma, isso faz cota. E eu acho que não pode falar que ele é perseguido, porque na maioria desses lances que ele é muito agressivo, ele só toma cartão amarelo e às vezes nem é falta. Então, para mim, seria expulsão. E no final, o Roberto faz o segundo dele, o terceiro gol do Corinthians. Mas o juiz marca impedimento, bandeirinha. Mas como marca o impedimento, sendo que o Roberto recebe a bola do jogador do São Bernardo? Como pode dar impedimento nisso? Então, essa arbitragem foi horrorosa do começo ao fim. É inacreditável que podem fazer com um jogo de futebol, como eles não querem, só querem ir lá, pitar, correr. É tipo um esporte para eles. Tem que ser profissionalizada a arbitragem no Brasil, isso é urgente. Mas falando do jogo, eu achei que até que o São Bernardo construiu, tirando os gols, tipo assim, tirando os gols, eu acho que o São Bernardo até que foi superior, brigando no caso fazer umas boas defesas, mas teve os gols. E o Roberto, se eu não me engano, em 12 jogos na temporada tem 6 gols. Isso é um número bem importante para um atacante que estava em baixa. Ia marcar o seu sétimo gol em 12 jogos, mas a arbitragem brasileira não ajuda, né, também. Fez seu golzinho de pênalti. Depois o Pedro Raul fez seu segundo gol na temporada, um belo gol até, com um cruzamento bom se antecipando a zaga e até o goleiro. E eu achei isso, o São Bernardo tinha vindo bem do Paulistão, foi eliminado, eu acho que isso prejudicou muito na autoestima do time, como jogar, tudo. E, e também os corintianos lotaram 1º de maio aqui em São Bernardo, que eu sou de São Bernardo, mas não fica aqui de noite. Lotaram 1º de maio, fizeram uma boa festa. Sim, acenderam o sinalizador de novo, isso aí é ridículo também para mim. E é isso, para mim é isso do jogo. E agora compartilhando com vocês os resultados da Copa do Brasil que começaram terça e foram até hoje. Começando com o Nova Iguaçu Internacional, que foi 2-0 para o Inter. Eu dei uma olhada sobre este jogo um pouquinho a mais. O, a Holanda de 94 jogou sem dois grandes e importantes jogadores e não conseguiu fazer seu jogo. Tudo bem que esse time morre muito no segundo tempo por fazer muita pressão no campo adversário no primeiro tempo. E o Guarani de Valência meteu duas caixas para cima do Nova Iguaçu. E também tivemos, como esse é o jogo ida, né, não tem volta,
Tivemos Real Brasília tomando 3-1 do Atlético Goianiense, uma boa partida, uma boa vitória do Atlético Goianiense. Vila Nova perdendo 2-0 para o Operário. Esse jogo eu vi Água Santa e Vasco da Gama, onde o Vasco estava ganhando de 2-0. O Água Santa consegue a virada, só que o Piton faz o 3-3, leva para os pênaltis e o Léo Jardim classifica o Vasco para a próxima fase. O Souza, que eliminou o Cruzeiro na fase anterior, eliminou o Petrolina. O CRB meteu 2-0 no Atlético Clube. Cuiabá e Portuguesa foram para os pênaltis em uma partida 0-0. O Cuiabá passou. O ABC e o Brusque. Nossa, desculpa. O ABC e o Brusque fizeram um jogo chato de 0-0 até. E o Brusque avança para a próxima fase. O Bahia e Caxias do Sul, Bahia toma o primeiro gol, faz o 2-1, mas toma um gol de empate, mas se classifica nos pênaltis também. Ipiranga faz 2-0 no Porto Velho. O Sport Recife elimina o Muricy, com o Muricy fazendo uma das piores um jogador do Muricy fazendo uma das piores cobranças que eu já vi na minha vida. O Inter, como eu disse, elimina o Nova Iguaçu. O América de Natal elimina o São Luís por 3-0. O Sampaio Correia eliminou o Ferroviário nos pênaltis no placar 0-0. O Juventude elimina o Paysandu por 3-1. E Brasiliense e Criciúma empatam em 1-1. Mas vamos para os pênaltis. E eu tenho um detalhe: eu vi a cobrança de pênaltis desse jogo. Que negócio horroroso, né? Vamos ser sincero, que negócio horroroso. 3 cobranças erradas, 3 primeiras. Aí vai lá o Criciúma, acerta uma bola no ângulo, o jogador do Criciúma. Depois vai lá o Brasiliense, isola uma cobrança. Depois o Criciúma faz, o Brasiliense faz e o Criciúma faz e classifica. Água de Maringá elimina a Capital por 3-0. O Botafogo de São Paulo elimina o Anápolis por 2-1. O Maringá é eliminado pelo Amazonas, que vem forte para a Série B. E o Fortaleza elimina o Retroclubes, que tem um bom projeto Retroclube, tá? O Retro, na verdade, só. O Retro tem um bom projeto, mas é eliminado nos pênaltis pro Fortaleza. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, menos alguns em específico. É isso. Espero que vocês gostem, curtem, deixem um like, se inscrevam, compartilhem. E falou!